Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. Espírito Santo, Tu és o meu tesouro. Tudo perde o valor se comparado ao Teu amor, Pai. Tudo perde o valor se comparado à Tua presença. Eu me humilho diante de Ti porque Te amo. Eu venho buscar a Tua face porque o Teu Espírito me impele e o meu coração, a minha alma Te deseja, Senhor. O meu espírito anela por Ti. A cada dia eu sou levada a Te buscar e o meu desejo, Pai, o meu desejo é no Teu rio mergulhar. É nas Tuas águas profundas mergulhar. Eu tenho sede das Tuas águas, Senhor. Eu tenho sede da Tua presença. Eu tenho sede, Senhor, não de movimento, mas da Tua presença. Eu tenho sede da Tua presença. Eu não conheço um Deus do raso. Eu conheço um Deus do profundo. Eu conheço um Deus que se move de maneira sobrenatural. Por isso eu Te exalto. Só Tu és digno. Só Tu és digno, Jesus. Tu és o Deus verdadeiro e não há outro. Tu és o Deus verdadeiro e não há outro. Tu és o Deus do impossível. Tu és o dono da minha vida, o amado da minha alma, o dono da minha história. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor, e eu não abro mão de Ti. Eu não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão, Senhor. Eu quero Te conhecer cada dia. Eu quero ser uma filha que traga alegria no Teu coração, Jesus. Eu Te amo. Obrigado por esse amanhecer, Senhor. Eu louvo o Teu nome, Pai. Eu louvo o Teu nome, pois Tu és bom. Eu louvo o Teu nome, pois Tu és Deus. Eu louvo o Teu nome, pois Tu és grande. Eu louvo o Teu nome, pois Tu és digno. Eu louvo o Teu nome porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é santo. Só Tu és merecedor de toda honra, toda glória, toda a minha devoção. Tu és digno, Senhor. Por isso, Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, Deus meu, rocha minha em quem confio. Eu confio em Ti. Eu confio no Senhor e eu submeto todas as coisas ao Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és digno, Jesus. Estás assentado à direita de Deus. Aquele que está sentado no trono. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o domínio, a força, o louvor para sempre. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, amado. Eu me rendo, eu me prostro. Eu derramo tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que leva ao meu nome, eu derramo tudo aos Teus pés. Vem, Jesus, e governa sobre nós. Vem, Jesus, e faz a Tua vontade. Só o Senhor pode satisfazer a minha alma, nada mais. Só Jesus, só o Senhor. Toma o Teu lugar, Pai. Eu Te amo. Os meus olhos estão em Ti, Senhor. Não deixa os meus olhos se perderem de Ti. Não deixa, Senhor, o meu coração se esfriar. Não deixa o meu coração se perder da Tua presença. Eu estou olhando para Ti, Senhor. E eu não abro mão da Tua presença. Tu és tão importante, Jesus. Tu és o mais importante. Tu és tudo que eu tenho. A minha expectativa não está em mais ninguém. A minha expectativa está em Ti. Se eu espero algo, eu espero de Ti, Senhor. Amado da minha alma. Obrigada por essa manhã linda, por esse dia lindo, Senhor. Obrigada porque deitei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Tu és tão maravilhoso. Oh, Ramadaya Sheda, Ramadas.
nós erguemos do nosso coração um altar ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida, Pai. Levanto na minha casa um altar ao Senhor. Declaro que a minha casa é ambiente teu, Senhor. A minha casa te pertence. Por isso, Senhor, toca a minha casa nessa manhã. Todos os cantos da minha casa, todos os cômodos, todo o espaço aéreo, tudo é teu, Senhor. Então governa sobre nós. Enche este lugar com o teu bom perfume. Libera os teus anjos, Senhor, para encherem a minha casa, para guardarem a minha casa, para guardarem a minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua companhia. Eu te amo, Senhor. Obrigada por poder buscar a tua face. Eu entrego a minha quarta-feira nas tuas mãos, Pai. Aleluia. 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 Bom dia, queridas. A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus, mulheres comprometidas com o Senhor, mulheres comprometidas com o secreto. Aleluia. Bom dia, queridas. Uma quarta-feira vitoriosa para nós. Aleluia, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Você está bem? Vocês estão bem? Aleluia. Eu quero meditar com vocês nessa manhã. Eu ganhei esse livro aqui de uma querida lá do Novo Progresso. Se chama... Opa, toda hora, né? Mulheres que Transformam. Vocês conhecem esse livro? Olha que capa bonita. Bonita, né? Mulheres que inspiram e transformam. E eu quero... É um livro bem grande, é uma leitura bem interessante. Fala muito sobre organização, fala muito sobre o lado espiritual. Mas eu quero meditar com você algumas palavras dessas primeiras páginas aqui, que tem um título assim, ó. Nada do que Deus me pede é difícil demais. Nada do que Deus te pede é difícil demais. Você consegue escrever isso aí? O que Deus me pede não é difícil demais. O que Deus me pede não é difícil demais. Escreve aqui nesses comentários, até para você gravar isso, sabe? Nada do que Deus me pede é difícil demais. Escreve. Nada do que Deus me pede é difícil demais. Nada do que Deus me pede é difícil demais. Sabe, enquanto eu estou falando com você, eu quero que você entenda o que verdadeiramente significa esta frase. Nada do que Deus me pede é difícil demais. Isso significa, querida, que tudo que você tem vivido na sua história com o Senhor, seus desafios de fé, suas tribulações, tudo que você tem vivido. Talvez você se sinta vivendo um deserto, talvez você tenha passado por uma dificuldade que não tem se resolvido, mas tem se estendido. Sabe, eu quero nessa manhã ser uma voz aqui para encher o teu coração de esperança e te fazer compreender que nada do que Deus te pede é difícil demais. O que o Senhor tem pedido a você? Ele tem dito que é para você agir? Ele tem dito que é para você se calar? Ele tem dito que é para você apenas confiar e observar? Ele tem dito para você descansar? Ele tem dito para você lutar?
Ele tem dito para você profetizar. Ele tem dito para você guerrear. O que o Senhor tem dito a você? Eu quero dizer para você parar de colocar dificuldades para obedecer à ordem que Deus tem direcionado ao seu coração. Para de colocar dificuldades naquilo que Deus tem colocado diante de você, porque nada do que Deus te pede é difícil demais. O problema é o significado que nós estamos dando para essas coisas que ao nosso olhar parecem difíceis, que ao nosso olhar são impossíveis, que ao nosso olhar nós não conseguiremos, que ao nosso olhar nós vamos ficar nadando sem sair do lugar. Sabe, eu quero falar sobre isso com você. Existem áreas, queridas, que nós precisamos parar de dificultar. Às vezes é simples, às vezes é só você obedecer. Às vezes é você aprender a confiar no Senhor. Mas nós começamos a dificultar as coisas e nós começamos a apresentar dificuldades em fazer o que deve ser feito, em fazer o que Deus tem colocado diante de nós. Mas nada do que Deus te pede é difícil demais. Eu quero que essa frase fique gravada em seu coração neste dia. Deixe-me ler aqui a página desse livro com você. Diz assim: existe uma voz dentro de nós que insiste o tempo todo em nos sabotar. Quantas vezes nos vemos paralisadas dentro de uma prisão invisível, construída não por outras pessoas, mas por nós mesmas. Tá se identificando, querida? Uma prisão feita de pensamentos como: você não é capaz, fulana é muito melhor que você, ainda não estou pronta, você não faz nada direito. Talvez, enquanto você ouve essas frases, você reconheça alguma delas que costuma ecoar na sua mente. A verdade é que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Ela é o campo onde travamos as maiores batalhas e muitas vezes onde também vivemos as maiores derrotas. Nossos pensamentos moldam nossas emoções. Nossas emoções direcionam nossas ações e nossas ações constroem nossos resultados. Se tudo isso começa na mente, significa que nossos resultados são, na verdade, frutos daquilo que primeiro nasceu como um pensamento. Seja consciente ou inconsciente, é no invisível da nossa mente que a nossa vida começa a tomar forma. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os pensamentos que você tem abrigado na sua mente? Quais são as conclusões, as opiniões, as derrotas ou as vitórias que você tem semeado na sua mente? Eu quero que você entenda que é aí na sua mente que tudo começa a acontecer. Como lemos aqui, nossos pensamentos moldam nossas emoções direcionam nossas ações e nossas ações constroem os nossos resultados. Isso é real. A psicologia também explica essa técnica. Isso é real. Aquilo que você pensa molda diretamente suas emoções e, consecutivamente, suas escolhas, seu comportamento. É na nossa mente que tudo começa. E quando você se vê numa circunstância de eu não vou conseguir, isso aqui não é pra mim, eu não me sinto capaz, eu me sinto incapaz, eu me sinto pequena. São barreiras, são crenças que você precisa começar a quebrar e a repreender da sua vida. Porque nada do que Deus te pede é difícil demais. Mas se a sua mente, se você perder na sua mente, querida, você não vai ter ação, você não vai ter atitude, você não vai sair do lugar. Você vai viver uma repetição de ciclos. E sabe, nessa manhã, o Senhor quer que você desapegue das coisas passadas. O profeta Isaías fala: vocês não estão vendo, eis que faço uma coisa nova. Sabe, o Senhor quer que você se desapegue do que você já viveu no passado. Coisas boas, coisas que foram importantes. Mas o Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer se mover de uma nova forma, de uma nova maneira. E você precisa começar a quebrar esses padrões que te impedem de avançar e viver a novidade daquilo que Deus quer fazer acontecer na sua vida. Abra mão dos padrões antigos.
Abra mão daquilo que você já viveu e você já conhece, porque Deus tem coisas novas, obras maiores para realizar na sua vida. Mas você vai precisar vencer a si mesma. Você vai precisar vencer a essas vozes. Você não é capaz. Tem gente mais qualificada, mais capacitada que você. Você ainda não está pronta. Você não sabe fazer nada direito. Vai dar errado. Para, nem tenta, desiste, sabe? Você precisa começar a vencer esses pensamentos que cooperam com o medo. Cooperam com uma medida que não é mais da vontade de Deus que você continue nela. Os propósitos de Deus para nós são propósitos grandes. São grandes obras, são grandes promessas, são grandes obras que Deus tem para nós, são grandes coisas que estão por vir, mas se você não vencer as suas próprias crenças, crenças limitantes, crenças que não cooperam com o que Deus quer fazer na tua vida, você não vai romper. Por isso eu quero que você creia que nada do que Deus te pede é difícil demais. Difícil é vencer a si mesma, mas é uma decisão, é uma atitude, porque a sua mente te governa. A sua mente te governa. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos sobre a necessidade de termos uma mente renovada. Vamos lá. Qual é a maneira de combater essas mentiras? Renovando a mente. Essa não é uma sugestão qualquer, é um princípio bíblico. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus tem coisas grandes. E como é que está a nossa mente? Limitada, com medo, pequena, paralisada, apegada a medo, com medo do fracasso, ou muito preocupada de falhar, e o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. Em nome de Jesus nós vamos orar daqui a pouco, e essas crenças vão cair. Porque você tem um Deus grande, que tem te chamado para obras grandes, que tem propósitos grandes para você, e você não vai ficar escravizada por emoções fora do propósito de Deus para a tua vida, por pensamentos fora do propósito que Deus tem com você. É essencial fazermos constantemente uma auditoria nos nossos pensamentos, alinhando nossa mente às verdades que Deus declara sobre nós e sobre o nosso propósito. Faça uma auditoria na sua mente, nos seus pensamentos, e comece a arrancar pensamentos que estão fora da palavra, dos propósitos de Deus para a sua vida. É assim que nós vencemos e combatemos com essas limitações e essas barreiras que vêm para nos enfraquecer e nos deixar paralisadas em lutas, em traumas, em medos. Sabe, queridas, ontem eu estava ali no Hotel Mercury com a empresa que vai fazer toda a ornamentação da nossa conferência. É uma empresa de longe. Deus preparou a melhor empresa. Vocês não têm noção. Gente, eu fiquei tão constrangida com o cuidado de Deus, porque eu gero essa conferência no secreto. Jesus me deu essa conferência, é dele, e ele me confiou para que eu executasse, para que eu cumprisse como ele quer, de forma tão simples. Quantas vezes eu não precisei repreender pensamentos? Isso que eu estou falando com vocês aqui. Pensamentos de incredulidade, pensamentos de não vai dar certo. Quem é você para fazer uma conferência de mulheres? De fato, eu não sou ninguém, mas o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. A equipe que vem fazer, que veio, que preparou todo o projeto em 3D, que tá fazendo tudo, é a mesma equipe que monta o Método CIS em São Paulo, em Brasília, fora do Brasil. É a melhor equipe pontual nesse tempo, que promove grandiosos eventos. Deus trouxe essa equipe para montar a nossa conferência. Sabe o que Deus está mostrando para mim, para todas nós? Que quando nós confiamos, que quando nós acreditamos
Ele faz, e as obras de Deus são excelentes. As obras de Deus são perfeitas. As obras de Deus são incríveis. As obras de Deus são gloriosas, poderosas, grandiosas. Mas se nós não... Que lindo, Rodrigues Duques, você já fez inscrição para a conferência. Que lindo, glória a Deus. Vamos estar juntas aqui, vivendo essa imersão presencial. Queridas, vocês não têm ideia do que está vindo. Deus está nos dando estratégia, falando tudo como Ele quer que seja feito. Dia 8 de agosto é um dia que o céu já marcou. Nós viveremos milagres juntas naquele lugar. Quando eu oro naquele lugar, é tanto poder de Deus que já está preparado para nós. Sabe, não fica de fora. Deus vai fazer coisas sobrenaturais em nosso meio. Ele tem dito, Ele tem ministrado aos nossos corações. Nós estamos gerando em oração a vida de cada mulher inscrita, a vida de cada caravana. Não fica de fora. Dia 8 de agosto, o link está aqui. Na minha bio, faça a sua inscrição, não perca. É sobre o que Deus vai fazer na tua vida. Anice, você já fez a sua inscrição? Em nome de Jesus. Por quê, queridas? Isso, Isabel, glória a Deus. Glória a Deus, amém. A minha família metodista vai estar lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos, querida, será um dia de cura, de milagres, de libertação, de posicionamento. E você vai aprender que Deus está te chamando para coisas inéditas, para coisas grandes, mas você precisa ser a primeira a crer, a acreditar e a se posicionar nesse lugar, rompendo os seus limites, rompendo aquilo que já... Vou pegar o carro para ir trabalhar. Vai na paz, querida. Ah, minha querida, se você chegou no Rio, você vai chegar aqui em Macaé, com certeza. Amém? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Eu sei porque eu sou mulher e nós mulheres somos assim. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente ora, a gente jejua, a gente fala com um, fala com o outro, liga para um, liga para o outro e Deus provê. Aleluia. Devemos pensar sobre o que estamos pensando. Essa é uma frase de Joyce Meyer. Devemos pensar no que estamos pensando, lá naquele livro Campo de Batalha da Mente. A Bíblia reforça essa ideia de forma direta em Provérbios 4:23. Quando o Salomão diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E sabe o que é interessante? A ciência confirma o que a palavra de Deus já dizia há séculos. Estudos na área da neurociência mostram que o cérebro acredita naquilo que contamos para ele. O cérebro acredita com convicção naquilo que nós contamos para ele. Isso significa que, se alimentamos a nossa mente com mentiras, ela as transforma em crenças. Por outro lado, enquanto alinhamos nossos pensamentos à verdade, ela também se encarrega da realidade. A palavra revelou, a ciência comprovou. A nossa mente pode ser renovada e quando ela se alinha com aquilo que Deus diz ao nosso respeito, nada pode nos impedir de avançar rumo ao destino que Ele nos chamou para viver. E quer saber uma coisa? O que realmente nos impede de cumprir o propósito de Deus na nossa vida não é a falta de habilidades ou recursos ou conexões. É o medo. Medo de fracassar, medo de ser julgada, medo de sair da zona de conforto. E se formos bem sinceras, esse medo muitas vezes revela que estamos mais preocupadas com a nossa própria reputação, com o que as pessoas vão pensar, do que com a direção de Deus dentro de nós. É por isso que precisamos ter um cuidado redobrado com aquilo que vemos, ouvimos e falamos. Se tudo começa na mente, é nela que o inimigo mira seus ataques. Quando ouvimos algo pela primeira vez é uma direção. Na segunda vez é uma confirmação. Mas se estamos ouvindo pela terceira, quarta ou quinta vez,
é porque já deveríamos estar vivendo aquilo que ainda estamos ouvindo. Sabe, querida? Se tudo começa na mente, é nela que o inimigo mira os seus ataques. Eu quero orar com todas vocês aqui. Eu quero orar com todas vocês aqui. Vocês que estão paralisadas por tantos motivos e também paralisadas pelo medo, pelo medo de julgamento, pelo medo do fracasso, pelo medo de dar errado. Você que não acredita que Deus te chamou para isso, que Deus está te dando tudo o que você precisa. Eu quero orar com você, para que essas crenças limitantes sejam, em nome de Jesus, derrotadas na sua vida. Chega de ficar paralisada. Chega de ser contida. Chega de viver fora daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Com a vontade de Deus. Ou dizer, não, Senhor, espera um minutinho. Deus não te fez para ficar paralisada. Deus não te fez para ser uma mulher infrutífera. Deus não te fez para ser uma mulher que vive escrava da intimidação, escrava do medo. Ontem mesmo, uma mulher chegou e falou, pastora, ora por mim, porque eu estou com muito medo, eu estou com medo de tudo. E eu não estou conseguindo romper e viver a minha chamada. Então, querida, eu quero que você creia nessa palavra liberada. Em nome de Jesus, que hoje, que nesta manhã, dia 21 de julho, dia 22 de julho, quarta-feira, você, em nome de Jesus, rompe agora com toda crença que te limita, toda crença limitante, toda voz que está fora do propósito de Deus para a sua vida. Você rompe agora. Com o medo, com a intimidação, com a procrastinação, com a baixa estima, com a baixa confiança, com o medo de ser julgada, com o medo de fracassar. Você rompe agora, em nome de Jesus. Há um poder de Deus sobre nós nessa manhã. E eu quero que você creia. Eu quero que você creia. Que você, em nome de Jesus, pegue essa palavra e comece a declarar. Eu estou rompendo agora. Eu estou rompendo com essas crenças. Eu estou rompendo. Talvez você viva presa no passado. Talvez você viva presa a experiências. Sabe, experiências antigas que não te deixam romper, que não te deixam avançar. Sabe, Deus está te tirando desse lugar porque Deus tem coisas novas para você. Chega de ficar presa ao passado. Chega de ficar paralisada por experiências do passado. Chega, querido, o passado passou. Deus é um Deus de coisas novas. Creia que nessa manhã você está rompendo. Creia que nessa manhã Deus está fazendo algo. Há um movimento no mundo espiritual. Há cadeias quebrando em nome de Jesus. Comece a declarar isso sobre a sua vida. Você não vai impedir. Você não vai impedir em nome de Jesus dos propósitos de Deus se cumprirem na sua vida. Você não vai impedir em nome de Jesus de pensamentos contrários te impedirem, te afastarem, queridas. Deus é um Deus de coisas grandes. Deus é um Deus de coisas novas. Santo, poderoso. Aleluia. Sim. Céus e terra te adoram. Santo é teu nome. Aleluia, aleluia. Existe um mover espiritual, queridas. Existe um movimento espiritual acontecendo. Eu creio. Você crê nisso? Aleluia. Sim, Isabel. Você vai romper. Sim, Elô. Você está rompendo. Em nome de Jesus. Isabel Galdino. Isabel Souza. Em nome de Jesus. Vocês estão rompendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja agora um mover de Deus aí no ambiente que vocês estão. Assim como eu sinto o mover de Deus nessa sala. Em nome de Jesus, Pai, quebra cadeias. Quebra cadeias agora. Quebra cadeias agora. Quebra, Senhor.
Há poder no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio. Se engane, você está rompendo. Visita, Senhor, as tuas filhas. Quebra cadeias agora, Pai, pelo poder do teu nome. Começa a mudar agora, começa a levantar essa mulher, Pai. Começa a trazer essa mulher para o teu ambiente, Pai. Em nome de Jesus, elas estão rompendo agora. Elas estão rompendo agora mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra cadeias do medo. Quebra a cadeia da intimidação. Quebra a cadeia da mordaça. Essa cadeia que está amordaçando essa mulher. Quebra agora em nome de Jesus, Pai. Cadeia da usurpação da identidade. Essa mulher que não consegue ter a convicção da sua identidade. Não consegue agir como filha. Fica escrava de pensamentos malignos. Fica escrava de pensamentos negativos. Em nome de Jesus, Pai, seja lá qual for a cadeia que as tuas filhas precisam ser libertas agora. Eu dou uma ordem e eu falo em nome de Jesus. Que essas cadeias sejam agora arrebentadas. Que essas cadeias sejam agora arrebentadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Mulher, seja livre. Seja livre para fluir na identidade que Deus te deu. Ei, você é filha. Seja livre agora. O medo não vai te paralisar mais. A insegurança não vai te paralisar mais. Não aceita. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre agora. E tome posse. Veja as cadeias ao chão. Aleluia. Eu creio. Está feito. Eu creio. Visita as tuas filhas, Pai. Aleluia. Visita as tuas filhas agora, Pai. Levanta. O Senhor ergue do monturo o necessitado. Em nome de Jesus, mulher, levanta nessa manhã. Levanta, levanta. Seja livre em nome de Jesus. Porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso, mulher, seja livre agora. Tome posse, declare, eu creio, eu recebo, eu estou rompendo. Você é uma mulher de secreto, então posicione-se. Você é uma mulher que adora, então coloca um louvor nessa casa e adora o nome do Senhor. Para de dar lugar à vozinha do inimigo que vem para te entristecer, que vem para te fazer mal, que vem para te colocar em cima de uma cama, que vem para te deixar desanimada, que vem para te deixar entristecida. Para de dar ibope pro inimigo, querida. Levante-se, porque é em secreto que tudo acontece. E eu quero que vocês testemunhem para mim o que vai acontecer a partir desta manhã. Você já rompeu em nome de Jesus. Tome posse, creia e agora mude o seu posicionamento. Você é uma mulher de secreto. E uma mulher de secreto é uma mulher que se parece com Jesus em todo o tempo, em todos os lugares. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é suficiente. E o medo não nos paralisa mais. Amém? Recebe essa palavra e me conta o teu testemunho depois. Em nome de Jesus. Aleluia, que manhã maravilhosa, Pai, obrigada. Obrigada, louvado seja o teu nome, Jesus, tu és maravilhoso. Nós te honramos porque cremos que o Senhor operou coisas
poderosas nessa manhã. Eu tenho convicção, Pai. Obrigada, eu te louvo. Louvado seja o teu nome, Jesus. É tudo sobre ti. Declara a tua paz agora sobre cada mulher que está aqui. Cada mulher que está aqui, Senhor, declara a tua paz. Declaro que ela será uma quarta-feira cheia do céu. Declaro que o lar das tuas filhas pertence ao Senhor. E que elas se posicionem como essa mulher que edifica. Que elas estejam posicionadas como mulheres do secreto. Posicionadas para cumprirem a tua vontade e os teus propósitos. Libera a tua bênção sobre elas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe a tua vitória. Ô glória. Te espero aqui amanhã às 7 horas da manhã querendo o Senhor. E você que não fez a sua inscrição ainda, corre aí na minha bio, o link tá lá, um chamado ao secreto. Faça a sua inscrição. Se online já é tão bom, querida, imagina o que Deus não vai fazer presencialmente. Aleluia, não fica de fora. Quero você aqui, quero te dar um abraço, quero orar com você, quero profetizar sobre a tua vida. Vai ser tremendo. Eu quero você comigo, você não pode ficar de fora. Dia 8 de agosto é um dia de mudança de história. É um dia de milagre. Então ainda tem vaga. Se você não fez a sua inscrição, corre. Faz a sua inscrição. O link tá aqui na minha bio. E eu espero você. 9 horas da manhã. No Hotel Mercury. No dia 8 de agosto. E vamos viver juntas. Um dia separado. Para vivermos a manifestação do poder de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Deus abençoe, querida. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Você vai ter uma quarta-feira maravilhosa sobre a sua vida. Em nome de Jesus.